A paz de Cristo a todos, irmãos. Sejam bem-vindos uma vez mais a compartilhar conosco sobre esse assunto importantíssimo que é Cristo deu a sua vida para nos salvar. Oséias 6, no versículo 2, ele diz que depois de 2 dias ele nos daria a vida. Então, nós estamos meditando profundamente nesses assuntos. Por quê? Por causa da importância que eles têm, essas profecias, para nós conhecermos o nosso Cristo, o nosso Salvador, e assim fugirmos do pecado, em agradecimento ao sacrifício feito por Ele para as nossas vidas. Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida. E essa vida que Ele nos deu é uma vida abundante, fugindo-nos dos pecados e obedecendo às suas leis, os seus mandamentos, andando como Ele andou, ainda que com muitas dificuldades que nós temos, mas mais difícil foi para Ele. Assim, teremos direito a esta vida eterna que Ele trouxe para nós pelo seu sacrifício na cruz. Então, uma vez mais, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal. Escreva, nos ajude, para que nós possamos continuar. Deixe seu like, deixe seus comentários aí, nos auxilia, nos ajuda, fortaleça esse trabalho, esse canal, para que Cristo venha a ser glorificado. Cristo se ofereceu para morrer por todos nós, fazendo das nossas vidas um tabernáculo, o lugar da habitação do seu Espírito Santo. Antes, esse tabernáculo era feito por mãos humanas, foi feito pelos filhos de Israel. Você pode abrir no capítulo 27 de Êxodo e no versículo 9, acompanha comigo aí para nós lermos aqui. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino, retorcido de 100 côvados e comprimentos. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, o comprimento das cortinas será de 100 côvados e serão 20 as suas colunas e 20 as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. No lugar, na largura do átrio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, serão 10 as suas colunas e 10 as bases destas. Então, queridos, aqui está o átrio do tabernáculo que Cristo, que Deus, naquele tempo, Deus mandou que ordenou a Moisés e aos filhos de Israel que eles levantassem, que eles construíssem, para que ali ele pudesse visitar o povo de Israel, visitar o sacerdote Arão com os seus filhos enquanto estavam vivos e falar com eles para que eles pudessem oferecer a ele sacrifícios
holocaustos, para que ele pudesse, assim, livrar Israel dos seus erros, dos seus pecados, perdoar Israel dos seus erros, dos seus pecados, para que pudesse conviver com Israel. Por quê? Porque aquele sacrifício que os filhos de Israel estavam oferecendo diante daquele altar, naquele tabernáculo, era símbolo de um cordeiro que haveria de morrer pela humanidade, que era Jesus de Nazaré. E quando eles faziam memória disso, quando eles matavam os bodes, os cordeiros, os novilhos, dependendo do pecado tinha rola, pombos, eles simbolizavam o sangue e o sacrifício de Cristo, o sacrifício dele e o seu sangue, sendo vertido na cruz do Calvário por amor da humanidade. Então Israel tinha que estar fazendo isso, e de ano em ano era mais comum que eles faziam isso por toda a congregação. Aqueles que pecavam tinha às vezes que fazer na época do pecado, na hora do pecado, o seu sacrifício perante os sacerdotes, dependendo do pecado, uma rola, um pombo, um cabrito, para que Deus pudesse, em memória, em simbólico ao seu filho vindo ao mundo, ele poder aceitar Israel como congregação. Porque se não fosse assim, Deus não conviveria com eles, porque Israel transgredia todos os dias. No versículo de número 20, ele diz assim: ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Na tenda da congregação fará fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas transgressões. Então, Israel tinha que ter símbolos de sangue de animais que representavam o sacrifício de Cristo. Você pode ver que existe animais como cordeiros, que é da descendência, que é dos animais chamados ovelhas, porque a ovelha faz diferença entre as cabras e os novilhos. Sim, a ovelha é um animal manso, dócil, fácil para se domar, para cuidar. A cabra já é rebelde, é diferente. Já tive a oportunidade de criar as duas, tanto as cabras como as ovelhas. Então, quando ele simboliza Israel como ovelha, ele está simbolizando um povo que seria manso, um povo obediente, um povo dominado pelas autoridades de Israel naquela época, no caso de Moisés, o sacerdote, que representava os comandantes, que representava Cristo, que representava hoje os apóstolos, hoje os pastores, hoje os líderes nas igrejas. Então o sacerdote, os apóstolos, ou melhor, o sacerdote e o Moisés, eles pegava aqueles animais e oferecia em sacrifício, para que os filhos de Israel pudessem prestar obediência a Deus. Então Deus preferia chamar eles Deus prefere que nós somos chamados de ovelhas, né? Porque a ovelha é mansa, a ovelha é tratável, a ovelha ela é obediente, ela corresponde ao chamado dos seus donos, ela acostuma fácil.
A ovelha não murmura, né? A cabra, o bode, você pega ele e coloca no laço, ele dá mais de 30 berros por minuto ali, berra. A ovelha dificilmente. Por mais que ela ainda esteja indomável, ela não faz isso. E fácil para dominar. Manso. Por isso Jesus foi chamado também de cordeiro, levado ao matadouro como ovelha, não abriu a sua boca, porque dificilmente você via Jesus irado, irritado. Chegou até a ficar nervoso algumas vezes, mas não extravasou isso, não colocou isso como exemplo, não deixou isso vazar no meio da congregação, no meio dos filhos de Israel, entre os seus apóstolos, com os seus seguidores, como sendo uma ira, como sendo algo que prestasse aos seus apóstolos um mau testemunho. Então, a ovelha representa isso. Já o bode é diferente. O bode é símbolo de pessoas, de gente rebelde, desobediente, que não cumpre as metas, os estatutos dos seus senhores, dos seus donos. Assim representa o bode, e ele vai direto às pessoas que são desobedientes. Jesus diz que quando ele voltar, ele vai enviar o seu anjo, né, que vai apartar as ovelhas dos bodes. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda, né? Então é isso que Jesus diz que ele vai fazer. Então, dificilmente nós tínhamos ovelha que pulava a cerca, né, ia comer do pasto alheio. Mas as cabras, de vez em quando, os donos das fazendas chegavam: as cabras de vocês estão fazendo isso, nós temos que ter cuidado. E nós temos que cuidar. Então o bode representa desobediência, né? Então aqui ele trazia as ovelhas, que simbolizava a Cristo, e trazia também o bode, que representava a rebeldia dos filhos de Israel, a desobediência. Então, nós temos aqui, quando ele diz aqui para o Arão, o Arão pede aqui para que eles trouxessem o azeite puro para unção, para ungir e para orar sobre os filhos de Israel. Ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Então esse azeite aqui, ele representava um combustível para aqueles candelabros, ficava aceso continuamente, tinha que ter azeite. E também nós vemos o azeite da oliveira mais para frente, que representava a unção, quando o sacerdote colocava as mãos sobre a pessoa e ungia ele com aquele azeite. Hoje, para escolher alguém na igreja, um cargo de diácono, ou de presbítero, ou de pastor, então é preciso que aquele grupo de autoridades da igreja derrame óleo sobre a unção na cabeça, que não é isso aqui é um pouco diferente, sobre a cabeça daquela pessoa, e aquela pessoa é ungida. Essa unção com óleo só para homens, dentro do ministério. Hoje tem mulheres, apóstolas. Não existe isso na Bíblia não, tá? Pode até ser chamadas e pode até ser colocadas, mas com uma teoria humana, com um ensinamento humano. Esse óleo com unção na cabeça de uma mulher, dentro da igreja, para que ela seja ungida e assuma o ministério pastoral, isso não existe no reino de Deus. Não existe. A mulher pode contribuir muito. A mulher pode contribuir, a mulher pode pregar, a mulher pode fazer tudo isso. O que dentro da Bíblia não permite que a mulher faça é assumir esse cargo. Não existe esse cargo no reino de Deus e nunca vai existir. Os pastores querem colocar, eles colocam, problema deles, mas diante de Deus não tem isso, não existe isso. Eu não posso chamar uma mulher de bispa, tendo ela recebido o ministério ou um título dentro da igreja como sendo de Deus. Não posso.
Ela pode ser chamada de bispo, porque seu marido é o bispo. Ela pode ser chamada de diaconisa, porque seu marido é diácono, mas receber unção com óleo, isso não. Isso não existe na palavra de Deus. Esse azeite aqui era para que fosse um combustível para aqueles candelabros. Tinha que ter azeite ali, porque senão não teria fogo. As pessoas dentro da igreja têm que buscar isto: unção de Deus, luz divina para as suas vidas, e buscar de Deus o azeite da unção. O salmista diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Então era necessário que é necessário hoje que os irmãos da igreja, que nós da igreja, buscamos essa virtude, essa unção, esse poder, através do Espírito Santo de Deus. Mas isso é uma coisa particular. Por mais que o pastor coloque a mão na cabeça das pessoas e diz: receba unção, receba virtude, receba poder, receba, se a pessoa não entrar na posição, ele não vai receber. Ele não vai receber. Esse tabernáculo que aqui está foi mudado. Nós já vimos isso nas cartas de Paulo a Coríntios, que nós somos tabernáculo de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, lugar do Espírito Santo de Deus. Aonde está a unção? Aonde está o azeite da unção? Aonde está o fogo? Qual é o tabernáculo? Aonde está derramado o óleo da unção dentro da igreja? Na vida do povo que obedece, que serve, que busca, que creia, que confia. Os dons do Espírito são derramados para as pessoas que estão nessa posição. Cristo veio para isso. Ele tirou aquele véu. Tudo isso que nós lemos aqui é simbólico aquilo que Cristo fez, tirando o véu de separação, rasgou aquele véu, derrubou o muro. Todas essas coisas que aqui estão escritas era físico, era humano, era comum, era simbólico, o que ia se tornar a igreja livremente com a vinda de Cristo. Cristo veio, tirou todas essas coisas, limpou tudo isso, tirou tudo isso que pertencia ao passado. Então, quando você vê falar que Cristo tirou as leis e os mandamentos, é uma mentira, é uma calúnia, é um crime contra Cristo. Cristo tirou aquilo que era descartável. Isso aqui era descartável no futuro, para o futuro, e foi descartado e foi tirado, porque Ele veio e fez o sacrifício perfeito, deu-nos acesso livremente para chegar ao Pai. Hoje não se achega ao Pai quem não quer. Por quê? Porque esse véu do templo, todas essas coisas foi derribada. Não há mais nem o templo sequer, porque tabernáculo e templo do Espírito é nós para Jesus de Nazaré, quando nós confiamos nele. Ele tirou tudo isso, fez de nós o templo do seu Espírito Santo, aonde Ele coloca a sua glória em nossas vidas, para que a luz de Cristo resplandeça em nossas vidas, como diz o salmista. Nós precisamos buscar. Moisés, por exemplo, foi um que buscou, e o rosto dele, quando descia do monte, estava brilhando de uma forma tão gloriosa que o povo não podia nem contemplar. Era necessário que eles colocassem um véu, porque não podia contemplar a Moisés. Crente sem azeite na sua vida é um tabernáculo sem unção, é um candelabro que não tem luz. Jesus disse lá em Mateus: não se acenda uma candeia e coloca debaixo de uma alqueira, debaixo de um lugar qualquer, debaixo de uma cama, ou fechada em um lugar qualquer, porque se fizer isso não resplandece a luz. Se acende uma lâmpada, um candeeiro, e coloca no lugar aonde todos possam ver a sua luz. Foi assim que Cristo fez morrendo na cruz.
tirou todas as trevas, tirou toda a escuridão das trevas, a nossa ignorância, os nossos pecados, a nossa indisciplina, a nossa falta de comunhão com Deus por não ter acesso, e mesmo agora tendo acesso, o povo não está querendo, não estamos querendo, né? Por rebeldia. Então, Cristo veio e tira tudo isso, deixou tudo livre. Para quê? Para que eu, através do jejum e da oração e da leitura da palavra e da obediência a Cristo, possa trazer para a minha vida virtude e unção do Espírito. Sendo assim, a luz de Cristo vai brilhar através da minha vida. Mas como a luz pode brilhar através da minha vida se eu não busco? E se lá fora, ou dentro da igreja, eu dou um mau testemunho? Compra, não paga. Vai o nome para o SPC, hein? Faz negócio errado. Faz coisas erradas. Faz tudo o contrário que manda a palavra de Deus. Quer dar calote. Tem pessoas que prático em fazer isso, né? Compra por um preço, quer pagar por outro. É uma coisa que não entra, não cabe no reino de Deus. Então, se comporta de forma que não tem como servir a Deus, não tem controle com as suas palavras, não mede as suas palavras, a sua linguagem é totalmente isenta da graça e da virtude de Deus, do propósito de Deus, do caráter do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nenhuma palavra torpe sai das nossas bocas. Mas como é que estão os crentes? Como é que nós estamos? Crente, estou pregando e fazendo esses vídeos para que você volte a Cristo. Se você está nessa condição, é hora de voltar, porque assim não dá certo. Não dá certo. Eu não estou para enganar ninguém. Isso serve para mim e para você. Se a gente não andar de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos entrar no santuário de Deus, na glória de Deus, para servir a Deus. E olha que isso é tão sério. Isso é tão sério que esses dois filhos de Arão aqui, fez errado, entrou no lugar errado, que não era para entrar, que representava Deus, na hora que não foi chamado, eles acabaram sendo mortos. Então você e eu precisamos entender que para chegar no céu e para entrar no céu, nós precisamos ter uma vida disciplinada aqui. Como Jesus diz em Mateus, se essa luz que está dentro de nós, ela não resplandece para que o mundo lá fora veja que nós somos de Cristo, que nós somos diferentes no que diz respeito à obediência a Deus, não como ser humano, que ser humano todos nós somos. E isso, meus queridos, não é acepção de pessoas. Isso é obediência. O crente não pode querer ser melhor do que o ímpio, achar que só eles que vão para o céu. O crente não pode achar que só ele pode receber de Deus. Não, senhores, nós estamos sujeitos às mesmas coisas, como Jesus estava. Jesus era sujeito às mesmas paixões, mas não cometeu erro nem pecado. E quando pedia ao Pai, o Pai respondia. Então ficou essa porta aberta. Eu posso pedir ao Pai em nome do Filho, que o Pai vai me responder através do Filho. Só que para isso eu tenho que entrar na posição. Não adianta eu querer ser uma coisa lá fora e quando eu chego na igreja eu quero ser outra. Não dá, né? Não dá. Nós precisamos obedecer o que diz a Bíblia Sagrada. Aqui tinha que ter azeite para que tenha luz. Eu preciso ter presença de Deus dentro de mim para que tenha luz, para que tenha luz. Eu tenho que andar na rua e o povo dizer, lá vai um crente, ali está um irmão, ali está uma irmã. E como é que você está sendo chamada na rua? De irmã ou de pessoas comuns? Você é uma pessoa comum no que diz respeito a ser humano, vou repetir. Mas no que diz respeito, vida com Deus, como é que você é chamada na rua?
Está brigando por causa de político, está brigando por causa de política, está discutindo por causa disso, por causa daquilo, abraçado com novelas. Mas a novela, que crente, que novela crente, para com isso. Está abraçado com tantas coisas, o seu time preferido, põe a camisa do seu time e anda na rua. Eu não posso te chamar de crente se eu te ver com a camisa de um time na rua. E ninguém pode. Aí alguém disse, não, mas Deus vê por dentro. Aí é que está. Esse é o problema, que Deus vê por dentro e me mostra de dentro da pessoa o que ele é. Eu vejo por fora, e quando Deus me mostra aquela pessoa, o que está dentro dele está resplandecendo por fora, querido. Se resplandece o Corinthians, o Palmeiras, né, as festas juninas, com todo respeito a eles, eles têm muito mais obediência do que os crentes, sabia? Jesus diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes nas suas obras do que os filhos da luz. Eles sabem o que devem fazer e eles fazem. E os filhos da luz sabem o que devem fazer, mas não fazem. Esse Cristo veio para salvar. Mas se você não obedecer e andar como cristão, você vai ficar. Eu vou repetir, serve para mim e para você. Amém, crente? Então nós precisamos vigiar. As pragas estão aí, do jeito que a igreja está. Deus me chamou para fazer isso, para pregar assim. Eu fiquei, vou repetir, mais de 15 anos pensando em entrar no YouTube para fazer pregação, para ensinar. Faz muito tempo. Não vou, não quero. Mas a coisa foi apertando. E depois dessa pandemia para cá, dessas coisas que está acontecendo, das que vai vir aí ainda, então Deus pôs no meu coração, vai, fala o que eu te dei para falar. Porque a igreja dele não pode ficar assim. Eu sou uma exceção, tem mais gente que está fazendo isso, pregando com sinceridade, eu sei disso. Graças a Deus, que dentro de uma caixa de laranja pode haver algumas estragadas, mas você tira a casca, aquela laranja estragada e aproveita o restante, é assim que Deus faz. Não se pode jogar fora toda a caixa só porque uma está estragada. Uma ovelha perdida não destrói o rebanho, pode contaminar todos, mas você tira a ovelha perdida e resgata o rebanho. É assim que Cristo trabalha. Então, nós não podemos aceitar que a igreja de Cristo, o nome de Jesus, seja assim, como está aí, que ele continua assim como está aí. Ele foi sacrificado, ele foi humilhado, ele foi tirado como bode, como ovelha, como novilho, como tudo, aquilo que é humilhação, para perdoar o meu pecado. E como eu vou fazer agora? Estou dentro da igreja, eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra, não pode ser. Se eu estou dentro da igreja, eu sou obediente, lá fora eu tenho que ser melhor. Então, as pessoas aí fora obedecem a tudo, eles acompanham tudo, eles guardam tudo, né? Os meios de comunicação estão aí para eles se atualizarem, para eles seguir os seus ídolos. Né? E a igreja está fazendo o quê? A igreja está fazendo dos levitas ídolos. Dia desse eu vi um moço, um cantor gospel, ele disse que, eu não vou mostrar vídeo aqui, queridos, eu não faço isso, mas eu tenho vídeo, eu vejo lá, isso me interessa. Uma infelicidade daquele rapaz, talvez ele vai se recordar disso e vai se retratar diante de Deus e dizer eu errei, né? Mas ele disse, as pessoas falando sobre o povo vir obedecer, porque lá fora as pessoas iam ao seu ídolo e eles nos louvores as pessoas não queriam, afinal de contas eles eram os ídolos gospel. Olha o que ele fala, que eles são os ídolos gospel. O ídolo nada é, por favor queridos, não leva isso em consideração, porque esse rapaz foi muito infeliz em dizer isso. Porque se vocês gospel são ídolos, vocês estão todos perdidos e levando o povo à perdição. Não concordo com essa coisa chamada ídolo na igreja, mas existe, tem mais do que lá fora talvez. Então precisamos vigiar e buscar a presença de Deus todos os dias. Deixar que esse azeite seja derramado em nossas vidas, que é a unção do Espírito, o poder do Espírito, a virtude do Espírito, a busca incessante pelo Espírito Santo nós temos que ter, para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Ele fez das nossas vidas um tabernáculo, para a habitação do seu Espírito. Dá uma olhada aqui comigo, por favor, lá em Hebreus.
Na carta aos Hebreus, ele diz aqui, essa carta é muito preciosa, como toda a Bíblia, mas tem trechos aqui que não dá para a gente meditar, é um pouco extenso todo, mas era bom que você pegasse a Bíblia na sua casa e meditasse nele, todo o texto, todo o capítulo, né? Hebreus 8, no versículo de número 1, ele diz: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Quem foi esse sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono da majestade no céu? Veja que aqueles sacerdotes passaram. Ainda existem esses sacerdotes por aí? Diz que sim, mas dentro do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus Cristo, o sacerdote é símbolo de um pastor, de um bispo, de um reverendo, ou talvez de um missionário, né? É símbolo a isso. Mas aquele ritual que tinha aqueles sacerdotes do passado, hoje não precisa mais. Por quê? Porque nós já dissemos, leis que foram tiradas, que não são os 10 mandamentos, e nem a lei divina, dada a Deus por Moisés para os filhos de Israel, dada a Moisés para que os filhos de Israel pudessem obedecer, não foram. Então, as leis que foram tiradas, está aqui dentro da Bíblia, e foi tirada sim. E isso aí é uma das leis, uma das coisas que foram tiradas. O sacrifício de animais para pagar pecado foram tirados. Nós veremos isso futuramente. Então aqui aquele sumo sacerdote, aquele sacerdote que era o Arão, não precisava mais dele, já foi. Essa função desse sacerdote de impor as mãos com sangue, com o dedo molhado de sangue sobre o tabernáculo, sobre o altar, para livramento de Israel, não há mais necessidade, porque já foi feito um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E você precisa buscar isso. Você é tabernáculo, você é candelabro de Deus. Para isso você precisa ter azeite em você mesmo, senão a luz não vai brilhar. O Espírito Santo quer isso em você, porque ele representa a nossa vida diante de Deus, ele nos representa o Pai. Cristo deixou ele para isso, ele nos ensina, ele nos instrui, ele faz com que a glória do Pai, a glória do seu reino, resplandeça em nós pelo seu poder, mas nós precisamos buscar. E buscar em obediência. Sem obediência você não vai receber, queridos. Desculpe, mas não tem como dizer que você vai receber. Eu não gosto de iludir ninguém. Eu gosto de dizer a verdade. Não tem como. Ou eu mudo a minha vida, ou eu tiro as coisas, os costumes desse mundo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo não é para dar posição à pessoa, para dar posição a um político que vai lá e fala esse versículo, e o povo diz: é homem de Deus. Homem de Deus nada. Homem de Deus é aquele que se converteu e nasceu de novo, e que é nova criatura. Esse versículo é para mostrar que nós somos novas criaturas e que nós nascemos de novo. É para mostrar que se alguém está em Cristo, como diz Paulo, a nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, quando ele disse que ele, Jesus de Nazaré, levou todas as nossas transgressões, ele levou isso também. Quando a gente nasce de novo, é assim que nós devemos ser. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Libertou você do quê? Do ídolo você não deixou. Do que você foi liberto? Isso aqui virou chavões para ele. Do que você foi liberto? Do que nós fomos libertos? Essa liberdade tem que ser mostrada pelo nosso testemunho, no nosso dia a dia. Nas nossas vidas, tem que falar perante o mundo. O nosso testemunho é a nossa vida. O testemunho de Jesus Cristo, o testemunho de Deus são os seus 10 mandamentos e as suas leis.
Está escrito. E o testemunho de Cristo é a sua morte, a sua ressurreição e o seu sacrifício, e agora os dons do seu Espírito e o Espírito Santo que ele deixou conosco. O testemunho de Cristo fala continuamente, com perfeição. Sepultura vazia, sangue derramado. Isso é o testemunho de Jesus. Então, o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, o ponto principal do que estamos dizendo, ele está falando do versículo do capítulo de número 7, por exemplo, versículo 28, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Aqui está, ele está dizendo, o escritor dos Hebreus está dizendo, o testemunho perfeito, a palavra pura e justa constitui naquela profecia da semente, da descendência da mulher, vem um que esmagará a tua cabeça, embora tu venhas ferir o calcanhar. Então, daquilo que Isaías disse, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ao Pai agradou moê-lo, como ovelha muda ele foi levado ao matador perante os seus tosqueadores, os seus zombadores, aqueles que lhe humilhavam, ele não abriu a sua boca. Então, esse Cristo aqui, justo e perfeito, tirou esse ministério da igreja e ficou ele, o sacrifício perfeito, tirou esse sacrifício, tirou esse sacerdote, e ele passou a ser o sacerdote. É bom você repetir a leitura para você ver que coisa mais gloriosa que está aqui, pois a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, os homens sujeitos a paixões e a pecados e a todo tipo de transgressão, ele se santificava, se apresentava diante de Deus e poderia se tornar como Arão, por exemplo, e tantos outros, se tornar sacerdote. Mas depois dessa lei dos sacrifícios de animais, que nós falaremos futuramente, vem o Cristo, que cumpre a lei dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos e a sua lei, e se torna perfeito, e é perfeito. Ele diz a parte B, veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então o sacrifício de Cristo, perfeito para sempre, justo e soberano. E no versículo de número 1 do capítulo 8 que nós já lemos, ele diz, pronto, o ponto principal estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Aqui está, meu querido, o verdadeiro tabernáculo é você, não é aquele que o homem fez lá, perante a lei do sacrifício com os animais, para espargir o sangue dos animais. Ele, Cristo, profeticamente, o Filho perfeito de Deus, vem morrer pelos pecadores, para tirar o pecado do mundo. Como um cordeiro, ele foi levado ao matador e levou os nossos pecados. E aí, o que ele faz? Com a sua morte e a sua ressurreição, ele tira todo esse ritual, toda essa doutrina, e aplica a sua doutrina e a sua disciplina, que é obediência e temor a Deus,
e transforma o homem que ele fez em tabernáculo de Deus, para a habitação do Espírito e a glória do Pai e a glória de Deus e do seu reino. Que coisa bonita! Mas para isso, disciplina, obediência, temor, respeito, honra diante de Deus é fundamental diante dos homens. Se não tiver, não tem como Deus trabalhar assim com a vida do homem. Não tem. O versículo de número 3: todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então, se ele continuasse aqui, sem ser sacrificado, sem ser morto e sem ressuscitar, continuaria os mesmos sacerdotes que aí estavam, que eles ofereciam. E por que oferecia? Porque era uma ordenança de Deus, que simbolizava o Filho de Deus. Se Cristo ficasse aqui, Cristo seria um homem comum, a mesma coisa. Mas Cristo não é daqui. Cristo é glorificado desde o princípio, será glorificado sempre como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele se oferece como sacrifício perfeito. O versículo de número 4: ora, se ele estivesse na terra, olha aí o que ele está dizendo, se ele estivesse na terra, Jesus de Nazaré, estivesse na terra, naquele tempo mesmo, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons, segundo a lei. Não tinha necessidade. Se já tinha sacerdote que oferecia dons em nome da lei. A lei do sacrifício. Vou repetir. Então, não é a lei dos 10, não é os 10 mandamentos, é a lei que sai dos 10 mandamentos. Não. Isso aqui é uma outra coisa e nós veremos futuramente. Então, o versículo de número 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais, e por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo, vê que faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés, lá no monte Sinai, Moisés falando com Deus, ele recebe as leis e os mandamentos, aplica essa disciplina para os filhos de Israel viverem disciplinadamente diante de Deus, e ali ele vê o modelo do tabernáculo, ele vê como seria feito isso, que simbolizava o próprio Israel depois de Cristo. Depois que Cristo morre, Israel se torna esse tabernáculo. Nós nos tornamos esse tabernáculo para a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Nós continuaremos. Você é tabernáculo do Espírito Santo. Creia e busque com amor, com fé e obediência. O sacrifício não precisa mais. Cristo já fez por você. O que você precisa fazer agora é obedecer. É difícil obedecer? Como é difícil? Ah, mas é moleza na igreja. É moleza para quem não quer obedecer. Não existe evangelho molezinha para ninguém, como diz o mundo, em mamão com açúcar. Isso não existe. O evangelho é de cobrança. Se quiser morar no céu, cobrança. Senão, não vai para lá. Então o evangelho é assim, mas você tem esse sumo sacerdote perfeito, com sacrifício perfeito, que foi Jesus, para te tornar um tabernáculo do seu Espírito, e a habitação dele. Você pode livremente falar com seu Deus, você pode orar, você pode buscar, você pode confiar.
Ele abre as portas para você. É só você querer. É só você confiar nele. Amém? Que Deus te abençoe e que você continue a buscar esse Espírito Santo para a sua vida através da obediência. Vamos fazer uma oração ao Pai nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar para falarmos da Tua Palavra. Tua Palavra é maravilhosa, Tua Palavra é uma pérola preciosa e nós precisamos obedecê-la para que possamos Te servir todos os dias das nossas vidas. Abra os olhos desse meu irmão, abra o entendimento dele, o seu coração, que é a sua mente. Abre, meu Deus e meu Pai, o entendimento desse teu filho, que ele possa te servir todos os dias da sua vida. Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse Espírito maravilhoso, por esse Espírito Santo. Muito obrigado por esse sacrifício perfeito que o teu Filho Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Tu tinha motivo para frustrar todo esse plano. Por quê? Porque o povo era desobediente, desde o princípio Israel foi desobediente. Tu podia dizer, não manda mais o meu filho, não vou fazer mais isso porque vocês não merecem. Mas o Senhor não olhou para isso. De maneira que nós hoje, Pai, recebemos graça, misericórdia e perdão, não porque merecemos, porque o homem nunca vai merecer nada de Ti. Unicamente por Tuas misericórdias. E a Tuas misericórdias vai acima de tudo. Vai acima do sofrimento, da angústia, das doenças, das perseguições, das invejas, das calúnias, das difamações. A Tua misericórdia vai acima da violência, Pai, das injustiças. A Tua misericórdia vai acima das traições. A Tua misericórdia está acima, meu Deus e meu Pai, dos terremotos, das guerras, das pestes, das fomes. A Tua misericórdia está acima, meu Deus e meu Pai, da condenação eterna. Está acima de tudo. Por Tua graça, misericórdia e perdão, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aqui estamos meditando na Tua Palavra e encerrando esse vídeo de hoje. Muito obrigado, que nós possamos todos os dias das nossas vidas, com o coração contrito e quebrantado, como dizia o rei Davi, me dá um coração puro e quebrantado, para que eu possa Te adorar. Assim, Senhor, Tu nos dê esse coração puro, sábio, entendido, para meditar na Tua lei e na Tua Palavra, e glorificar-Te todos os dias, pelo Teu Filho Jesus Cristo, a quem nós damos hoje a honra, a glória, o louvor e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Fique em paz e até o nosso próximo vídeo.